Hoje será uma aula de revisão, tá? Nós vamos rever todas as competências que foram ministradas durante essas 7 semanas, tá? Que se passaram. Então, a competência trabalhada dessa aula de hoje, qual seria? Fazer uma recapitulação de todo o módulo de prevenção de acidentes, fazendo com que o aluno se assegure dos conteúdos passados e realmente saiba aplicá-los no dia a dia profissional. Porque é interessante estar revisando meu técnico e minha técnica, né? Meu futuro técnico e minha futura técnica. Porque é interessante nós estarmos revisando esse conteúdo. Na aula passada, que foi uma aula, eu costumo falar, todas as aulas são importantes, mas a aula passada foi uma aula bem diferente, uma aula prática, né? Porque nós colocamos em prática aqui a análise e a atividade o pessoal deu conta, né? Apesar que tiveram alguns, professor, é difícil, é ruim, tem sempre o pessoal que costuma fazer aquela feito leão da montanha, né? Saída pela direita. Mas os alunos insistem de parabéns, que o pessoal vem dando conta do recado, tá? Fizeram excelentes análises preliminares de risco, fizeram excelentes diagramas de Ishikawa, apesar das dificuldades. Muitas pessoas tiveram algumas dificuldades por conta da internet lenta para poder baixar o vídeo, mas o pessoal conseguiu, tá? Vencer as dificuldades. É isso que eu costumo sempre falar. Qualquer curso que você faça, seja ele segurança, seja ele informática, sendo presencial à distância, as dificuldades, pessoal, vão existir. Mas cabe a nós, primeiramente, com perseverança, humildade, tá? E colocar sempre à frente, né? Isso aí eu tiro por mim. Eu estou dando a minha fórmula, né? Estou mostrando a fórmula para você, eu tiro por mim. Colocar sempre à frente a humildade e perseverança e Papai do Céu na frente, Deus sempre na frente, com certeza você vai conseguir vencer suas dificuldades. Tá? É muito simples você se deparar com a primeira dificuldade e desistir. Tá certo? Então as dificuldades, os degraus foram feitos para serem vencidos. E os fortes, que eu creio que eu esteja falando para pessoas fortes, pessoas com objetivos, com determinação, os fortes vencerão. Tem uma palavra, né, uma frase que sempre era falado por Che Guevara na Revolução e dizia o seguinte: somos poucos pero buenos. Então, vocês, né, técnicos que estão se formando na questão à distância, são, vamos dizer assim, são os pioneiros, mas são bons, vão ser bons técnicos. Tá? Então, eu creio nisso, persevere, que com certeza você vai vencer degrau a degrau. Não se intimide com a primeira dificuldade que aparecer, não só nas atividades, mas também eu estou falando isso para que você possa levar para a sua vida profissional. Tá? Então, como hoje é uma aula de revisão, uma aula que a gente vai colocar em prática, né? Rever tudo que nós passamos durante essas 7 semanas, então eu vou estar sempre dando essa injeção aí em vocês, tá certo? Vai sempre surgir dificuldades, mas cabe a cada um, tá? A cada um vencer essas dificuldades. Então, voltando aqui para o nosso slide, a questão da revisão, tá? Nossa primeira aula teve todo o histórico de segurança, o que seria segurança, da onde vinha, o que seria a prevenção de acidentes, quais os históricos da prevenção e trabalhamos única e exclusivamente, bem trabalhada, a questão do acidente do trabalho. O acidente do trabalho é aquilo que não queremos que aconteça. Para isso estamos sendo treinados, para isso estamos aqui sendo ministrados, fazendo esse curso, né, de segurança no trabalho, para que fatos negativos como o acidente do trabalho não ocorra. Então, só relembrando, tá certo? Só relembrando o que seria acidente do trabalho. A definição, tá? Então você sabe que você tem a definição prevencionista e previdenciária, tá certo? Você tem uma definição prevencionista, que são os técnicos, tá? A parte técnica de engenharia de segurança, técnico de segurança, que dá essa definição, que diz o seguinte, basicamente, que o acidente do trabalho é um fato negativo. Tá? O acidente do trabalho, também numa definição prevencionista voltada para o lado de perdas, ele quer dizer também que o acidente do trabalho
é uma quebra de um sistema. Eu tenho um sistema homem-máquina, tá? Está sendo desenvolvido aquele trabalho. Então aquilo ali é um sistema. Se tem um acidente, aquele sistema é rompido, certo? Por um fato catastrófico, por um fato negativo que é um acidente. Então essa é a definição prevencionista. E a definição previdenciária, tá? É aquela conhecida. Acidente de trabalho é todo ou qualquer fato negativo, tá? Que ocorre na empresa, no desenvolvimento do trabalho ou a serviço dela, provocando incapacidade temporária ou permanente, tá certo? Do trabalhador. Então essa aí é aquela definição que tem na lei 82.12, 82.13, tá? /91, de responsabilidade acidentária previdenciária. Então, essas são as definições, só relembrando, de acidente, tá? A definição prevencionista e a definição previdenciária. Como se classifica o nosso acidente, tá certo? Você vai ver que hoje a gente vai interagir muito, eu vou usar muito Graciane aqui. Como se classifica? Qual seria a classificação, tá, do acidente? Eu vou dar aí 20 segundinhos para os polos mandarem qual seria a classificação desse acidente. Tá? Como se classifica? Se divide como o acidente do trabalho? Ele tem algumas classificações, então que o polo possa estar mandando quais classificações, tá? 20 segundinhos para os polos interagirem. Hoje vai ser uma aula bem interativa, tá? Então tem essa divisão, tem um típico, que é o acidente que ocorre no desenvolver, tá? No desenrolar do trabalho, dentro do ambiente de trabalho ou a serviço da empresa, e tem o acidente de trajeto, que é na ida ou na volta para o trabalho, respeitando o coeficiente técnico de tempo. Isso aí foi bem debatido por nós aqui no decorrer das aulas. Nessa questão, o pessoal estava perguntando, sempre interagindo na questão de acidente de trajeto. Lembrando também que o acidente de trajeto, ele se descaracteriza quando há um desvio de rota, tá certo? Há um desvio de rota. Então tem várias hipóteses a serem consideradas na questão de acidente de trajeto. Então a perícia técnica que vai estabelecer se realmente aquele acidente foi de trajeto ou não foi. Então a classificação básica do acidente é típico, né, que é o acidente normal, acidente de trabalho normal, e o atípico, que é tido também como trajeto, e tem também o com afastamento e sem afastamento. O com afastamento, tá certo? Eu vou deixar outra perguntinha no ar, hoje vai ser bem interativo. O com afastamento, se eu estou trabalhando, tá certo? Aqui no estúdio, trabalhando, e de repente eu tropeço aqui e tenho uma lesão de tornozelo. Hoje eu estou trabalhando, são exatamente o quê? 14 horas, vamos supor, são 14 horas. Se eu só retorno a trabalhar, hoje é quarta-feira, se eu só retorno a trabalhar na sexta-feira, esse acidente é tido como afastamento ou sem afastamento? 20 segundos para responder, tá certo? Esse acidente, me acidentei hoje, só vou voltar a trabalhar, ou seja, bater meu cartãozinho aqui, na sexta-feira. Esse acidente é tido como afastamento ou sem afastamento, dentro das classificações dadas, né, passadas no decorrer das aulas. Sem afastamento ou com afastamento. Então vamos analisar. Suponhamos que eu vá saindo e tenho uma torção de tornozelo, tá certo? Hoje, quarta-feira, às 14 horas. Só vou voltar, vamos supor que meu horário de trabalho seja o início às 14 horas. Então só vou voltar a trabalhar, ou seja, só vou bater meu cartão de ponto na sexta-feira. Então, quarta-feira, 14 horas. Quinta-feira, 14 horas, 24 horas. Quinta-feira, 14 horas. Sexta-feira, 14 horas, 48 horas. Então esse acidente é com afastamento. Por quê? É tido acidente com afastamento todo aquele que passa de 24 horas. Passou de 24 horas é tido como afastamento. Agora, se eu tivesse tido um acidente hoje, fosse para casa, me medicasse e amanhã voltasse para trabalhar, então não era classificado como acidente com afastamento, e sim acidente sem afastamento. Então, só para revisar, tá? Acidente com afastamento, mais de 24 horas.
tá? Sem afastamento, até 24 horas é tido como sem afastamento.